Shabbat Shalom. Tem uns 5, 6 que disseram Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Agora triplicou, foi uns 18. Que o Eterno abençoe vocês em nome do Mashiach. A você que está na live conosco, que o Eterno também possa te visitar, te abençoar, te guardar. Em nome de Yeshua. Nós estamos na Parashá Hareimot, que é a 29ª porção. A tradução da palavra Hareimot é depois da morte. Porém, quando você vira a página, está logo ali na página 197 da Bíblia Judaica, no capítulo 16, onde começa a Parashá. Mas logo ali na frente, logo ali próximo ao versículo 5, 6, 7, 8, fala-se de um assunto que já tem 2 anos que eu venho falando sobre ele. Esse vai ser 3 anos, inteira hoje. Porém, eu não vou repetir o que foi falado nos anos anteriores. Eu fiz uma abordagem um pouco diferenciada. Eu quero trazer uma palavra de conforto para vocês, de consolo, que vai, eu creio, que vai operar grandemente em vossas vidas. Um detalhe importante, nós temos visto que, se você parar para observar, as semanas estão muito curtas. Chega na segunda-feira, a hora que você pensa é quarta, a hora que você pensa de novo já é sexta. Não é? A gente estava comentando isso, eu e a Rebsen. Os dias estão passando rapidamente e o que está escrito? Assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que Noá entrou na arca. E olha agora essa parte. E não o perceberam. A humanidade está tão preocupada com a sua vida no dia a dia, nós também, que nós estamos esquecendo de vigiarmos. A perseguição contra nós está aumentando a cada dia. É fofoca, é gente preparando armadilha para nós cairmos, é gente tentando nos tirar da presença do Eterno, todos os dias. Todos os dias. É uma guerra constante. Então vamos entender um pouquinho das Escrituras? Eu coloquei, a sua morte foi anulada. Olha, não tem carro, não tem casa, não tem terreno, não tem salário, não tem mega sena, não tem nada que pague a sua salvação. Nada. Nada. O único sangue que foi vertido para pagar a sua salvação, ele é incomprável, inegociável, que é o sangue do Mashiach. E isso não se negocia, não se barganha. Nós somos judeus ou de sangue, a maioria de vocês aqui, tem muitos judeus aqui de DNA, mas aqui tem muitos judeus que converteram-se ao judaísmo, que entraram na visão do Eterno, dedicaram o seu coração e circuncidaram o seu coração, por isso estão aqui. Então nós louvamos ao Eterno por essa condição que Ele nos deu, que Ele nos permitiu. Baruch Hashem. Vamos estudar no livro de Vaikra, capítulo 16, versículo 8, e lá em Yeshayahu 53, 4, e vamos entender o que significa a sua morte foi anulada. Vamos lá. Como eu tenho que estar dentro da Parashá, então vamos dar início dentro da Parashá. Vaikra 16, 8 está escrito assim, ó. A seguir, Aharon lançará sortes pelos 2 bodes. Os bodes tinham uma caixinha que eles tiravam lá de dentro, tipo um dado, uma pedrinha de sorte, lançavam a sorte. 2 bodes eram apresentados nessa época aqui para o sacerdote, para o Kohen, para Aharon. Um bode seria oferecido para o Eterno para expiação de pecados. O outro bode do sorteio seria levado para o deserto, acompanhado por um mensageiro ou mais mensageiros que iam seguindo aquele bode, colocavam uma coleira nele para levá-lo e levavam até um lugar distante dali da onde era Jerusalém. E esse lugar que existe até hoje lá, que é um penhasco, é uma parte
da terra ali de Israel, naquela região. Aquele lugar se chamam de Azazel. Alguém pergunta, o que é Azazel? Se nós formos entrar dentro da parte cabalística, ou dentro da parte espiritual do texto, é como se um bode fosse oferecido a Deus. E o outro bode que foi para o deserto era oferecido a Samael. Vocês querem que eu fale outro nome? Falo. A Hassatan. Um bode era oferecido a Hassatan e um bode era oferecido ao Eterno. Isso fazia parte do serviço, que é um serviço que foi proibido pelo próprio Eterno. Até aí era um mandamento, mas daqui a pouco ele proíbe. Eu vou ler aqui a proibição. Então, a seguir, Aharon lançará sortes pelos dois bodes, um para Hashem e outro para Azazel. Aharon apresentará o bode cuja sorte caiu para Hashem. Um vai ser oferecido ao Eterno e o oferecerá como oferta pelo pecado. Pecado de quem? Pelo pecado da nação de Israel, pelo pecado dos hebreus, do povo judeu. Em Vaikra 17:7, vem a proibição. E olha só o que ele diz na proibição. E eles não oferecerão mais sacrifícios aos demônios em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um regulamento permanente para eles em todas as gerações. Então você vai lá no capítulo 16, versículo 8, vem o mandamento de fazer o ofício, de executar um bode para o Eterno e executar um para Azazel. Presta atenção. Lá em 16:8 vem o mandamento de se fazer, executar o serviço de abate dos dois bodes. Só que um vai ser abatido, jogado num penhasco, chega no penhasco, aquele guia que foi com aquele bode, chega na ponta do penhasco e cata o bode e lança ele precipício abaixo. Como era um precipício muito alto, ele despedaçava tudo lá embaixo. Esse bode é o que está escrito aqui, que era oferecido para Azazel, para Samael, para Hassatan. Mas quando chegamos ali pertinho, olha lá, praticamente próximo um versículo do outro, um capítulo do outro, ou seja, já é o próximo capítulo, lá no capítulo 17 ele proíbe. Só que tem uma coisa aqui que eu fiquei estudando essa semana, e eu não li isso, eu observei um detalhe muito importante que acontece aqui, que de 16:8, esse capítulo 16, o capítulo 16 vai do versículo 8, que começou o assunto, até o versículo 34. Do 8 ao 34, nós temos 26 versículos, 26 pasuquim. O versículo 7 do capítulo 17, que começa do 1 ao 7, obviamente, tem 7 pasuquim, 7 versículos. Se eu somo 26 com 7, dá 33. Por que o Eterno manda cancelar o sacrifício aos demônios em forma de bode depois de 33 versículos? Eu cheguei à seguinte conclusão: Machia é crucificado aos 33 anos. O Senhor deixou passar 33 versículos para você ter uma gematria de saber que aquele que viria e cumpriria 33 anos de vida aqui na terra substituiria qualquer sacrifício. Não o de Azazel, nada oferecido a Hassatan, mas qualquer sacrifício que fosse feito para o ser humano, para a remissão dos seus pecados. Então hoje, quando você entra numa casa dessa, que você aprende Torá, que você aprende mandamentos, as leis do Senhor, significa, o que é? Nós já falamos isso aqui dezenas de vezes, que a Torá é o corrimão da escada, para te evitar você ter queda, você cair. Se você cai de uma escada de 10 degraus, daquela escada, você está ali no topo dela, se não tem aquele corrimão, cai alguém dali de cima, quebra um braço, um pescoço, uma perna. Então nós temos a Torá como o nosso corrimão, que nos protege na nossa caminhada.
Por isso que cada dia que você consegue guardar mais um mandamento, viver, praticar mais um mandamento, significa que você elevou mais um degrau, elevou mais um degrau. E assim nós vamos caminhando para a perfeição, para que no dia que a trombeta soar, o shofar, o último, o sétimo shofar soar, você esteja num plano de elevação tão grande que você alcance os méritos, que através dos méritos você alcance a misericórdia do Eterno para a salvação. Vamos entender um pouco melhor? No livro de Yeshayahu, 53, 4 e 5 está escrito: verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu, contudo, nós o consideramos culpado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagados por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. O preço dessa substituição que nós tivemos, que era o bode oferecido pelo Kohen Hagadol, pelo sumo sacerdote ao Eterno, o seu filho tomou o lugar do derramamento desse sangue. Mas o que ele diz aqui? O que ele nos orienta? O que ele nos mostra? O que ele nos faz lembrar? Que ele carregou o quê? As nossas doenças. Tem muita doença que você já podia ter pego e não pegou, não adquiriu. Ô Ravi, mas nós estamos numa situação difícil aí com essas dengue, com Covid. Não, mas essas perto do que poderia ter vindo, não são nada. Ou seja, o próprio Mashiach levou naquele dia no madeiro nossas doenças, ou seja, as nossas dores. Levou também todo o sofrimento que nós estávamos perdidos, amados. Queridos, nós nascemos condenados. Vê se você me entende. Nascemos destinados a sermos condenados, porque uma criança não nasce condenada. Até ela chegar ao seu bat mitzvah, ela é inocente. Enquanto ela está no período de inocência, ela está salva. Mas a hora que chegou no período da consciência, quando chegou no período em que ela passa a entender o bem e o mal, daquele momento para frente, um menino de 13 anos, dependendo da sua localização, dependendo de onde ele mora, ele vive, dependendo do conhecimento que ele já tem, da mente aberta, que hoje é uma tecnologia enorme, de repente é um menino que nasce lá no meio da selva, não tem conhecimento de nada. Como nós vamos julgar uma pessoa dessa? Aliás, não podemos julgar ninguém, mas estou dando só um parecer para vocês entenderem. Se é uma criança que sabe tudo, vasculha tudo na internet, quando ela chega nos 12, 13 anos, ela já está passiva, se vier a óbito, de ser condenada. Concorda, mulher? Que ela já responde, já deixou a inocência perfeitamente. Então, o que o Senhor diz através da palavra? Através do profeta Yeshayahu. Ele se tornou culpado em nosso lugar. No lugar daquele bode de expiação que foi oferecido a Hashem, que a sorte caiu para o bode que foi oferecido a Hashem, Mashiach vem, anda, caminha nessa terra. E algumas pessoas perguntam, né? Mas por que Yeshua não se casou, por exemplo? Por que ele não teve filhos? Pensa só. Muita gente já questionou sobre essa coisa, sobre essa curiosidade. Mas ele não poderia nem casar e nem ter filhos. Por vários motivos. Por vários motivos. Um deles, você já imaginou hoje, se você se depara com alguém que fala assim, ó, eu sou neto de Yeshua. Ah, pronto, o cara era idolatrado. Pronto. Ah, eu sou do sangue de Yeshua. Meu tetratataravô foi filho dele. Pensa que idolatria que não ia ser nessa terra. Pensa, imagine. Se idolatram até o que inventam do dia a dia, agora imagina se tivesse uma realidade de um filho de Yeshua andando na terra. Então veja só, ele foi privado de muitas coisas. Ele foi privado de ter uma vida comum. Ele andava como um sacerdote. Vivia como um sacerdote. Foi criado dentro de uma yeshivá como designado ao sacerdócio. Ele não experimentou as coisas mundanas. Foi o único que nunca pecou. E um homem que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca cometeu uma mentira, um lashon hará, um cidadão que era puro, que era correto, que era digno.
que era o Filho de Deus, morreu inocentemente. Morreu para que eu e você, mediante todas as coisas errôneas, erradas que nós já cometemos na nossa vida, ele morreu para que o sangue dele, vertido lá no madeiro, cobrisse, apagasse, pagasse todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Pecados para a morte. Se nós pecávamos para a morte. Porque quem peca está destituído da vida eterna. Está escrito sobre isso. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito da seguinte forma: Deus fez desse homem sem pecado, olha o que eu acabei de falar. Deus fez desse homem sem pecado a oferta pelo pecado. Essa tarde que você saiu da sua casa, ou pela manhã que você saiu da sua casa, ou ontem à noite que você saiu da sua casa, para servir ao Eterno, você fez nada mais, nada menos do que agradecê-lo pelo que ele fez, que é impagável. Ele pegou um homem sem pecado, que foi oferta pelo pecado ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor, para que unidos a ele, possamos participar de forma plena da justiça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Viver aqui na terra não é ruim. É gostoso. Se você perguntar para alguém assim, você já não quer você não quer encontrar Yeshua hoje? Você já não quer partir? Você não quer ir lá para o Éden? A pessoa fala, não, Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Ninguém quer morrer, não é? Ninguém quer partir agora para a eternidade. Mas você já pensou? Já parou para pensar? Quão formoso, quão maravilhoso vai ser quando não tiver outra forma mesmo que tivermos que partir? Seja pela morte, ou seja por quando ele nos chamar lá no Monte das Oliveiras. Você já pensou quão maravilhoso vai ser o galardão que nós vamos receber de encontrar tudo lá no campo espiritual, de você ver os anjos, os mensageiros, de você ver aqueles anjos, arcanjos, de você ver os tribunais celestiais, vai estar tudo na sua frente. Você vai se deparar com uma Mashiach. Você vai chegar no Monte das Oliveiras, sabe quando se fosse humanamente falando, seria aquele tumulto de milhões e milhões de pessoas, e você olhava assim, via lá na frente, falava, ei, eu esperei toda a minha vida para ver o Senhor frente a frente. Mas como é no campo espiritual, você vai poder estar frente a frente com Ele. Imagine o dia que você vê o seu Messias, aquele que foi crucificado no seu lugar, aquele que morreu no seu lugar. O dia que você puder chegar frente a frente com Ele e dizer para Ele assim, eu te amo. O Senhor pagou o preço da minha salvação. Eu só estou aqui nesse momento contemplando o Senhor face a face, porque Tu pagaste o preço da minha vida eterna. Você já pensou o que é isso? Você já pensou? Tem gente que vai em show de cantor, chora, sapateia, aqueles fãs. Já pensou? Por um homem mortal, ou uma mulher mortal como nós mesmos. Mas já pensou o dia que você estiver frente a frente com aquele que é o imortal? Já pensou o dia que você se deparar cara a cara com ele? Que você pode dar uns passos e perguntar assim, eu acho que eu chegaria de longe e diria assim, eu posso chegar aí pertinho? Eu posso apalpar o Senhor? Eu posso te ver de perto? Se nós amamos um ao outro aqui, tem pessoas que a gente tem tanto amor por ela, às vezes você fica muito tempo sem ver um irmão, uma mãe, um tio. Quando você vê, dá lágrima nos seus olhos, você fica emocionado de ver aquela pessoa. Imagina você no dia que se deparar com uma Mashiach que você ouviu sobre ele desde que você se entende por gente. Você ouviu sobre ele desde que você conheceu a palavra. Você ouviu sobre ele desde sempre. E você poder se deparar e conversar com ele face a face. Eu não sei como vai funcionar, mas como é espiritual, como que ele atenderia, por exemplo, 1 bilhão de pessoas? Mas eu tenho certeza que naquele dia ele vai atender 1 bilhão de pessoas. E você vai poder estar frente a frente com ele. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, o Eterno, porém, demonstra o seu amor por nós no fato do que o Messias ter morrido a nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. E tem um outro versículo, eu só não sei te falar onde que ele está, mas está escrito assim, aquele que foi morto, acho que é João,
talvez 10. Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse, Rit Galut. Antes da fundação do mundo, antes de nós sermos criados, antes desse planeta ser criado, está escrito, antes que tudo existisse, antes de tudo ter se formado, antes, Apocalipse 13:8. Rit Galut, livro de Rit Galut, Apocalipse 13:8. Aquele que foi crucificado antes da formação do mundo. Não existiu o planeta Terra. O pai já falou para o filho: eu vou criar a Terra, vou criar o universo, eu vou criar o homem, mas o homem não vai se sustentar por si só, ele vai cair em pecado. Você será crucificado quando a terra existir, quando o homem existir, e você morrerá em favor daquele que foi pecador. Antes da nossa existência, ele já tinha sido crucificado em nosso favor. É lindo isso, não é? Tem preço? Não tem. Qual que é o preço? Tem um preço. É você sair da sua casa e falar: eu preciso servir aquele que pagou pela minha vida. Eu preciso servir e glorificar aquele que criou o seu Filho único. E através dele, eu terei direito à vida eterna. Raramente nós fazemos ministrações aqui dirigida totalmente a Yeshua. Raramente. Hoje é um desses dias raros. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha aqui. Vocês estavam o quê? Vocês estavam mortos, filhos. Mortos. Vocês estavam condenados ao fogo eterno. Ao inferno que ainda não foi inaugurado, que ainda não existe. Que só vai existir lá no capítulo 21 de Apocalipse, que ele vai ser inaugurado, ele não existe. Não tem ninguém no inferno. Não tem ninguém lá. Ele não funciona, ele não existe ainda. Quando você lê na Bíblia sobre Sheol, e aquela pessoa tombou e foi para o Sheol. Sheol, Geena, tem o mesmo fundamento, a mesma raiz da palavra. Significa túmulo. Alguém desceu para o túmulo, 7 palmos de terra, ali é Sheol, túmulo. Mas inferno ainda não existe. Mas nós, espiritualmente, já estávamos com a sentença de morte decretada. Imagine, vou falar uma coisa muito pesada. Eu não estou julgando porque eu não estou falando o João, o Pedro, o Manuel. Mas as pessoas que estão no mundo, pode estar andando de caminhonete de última geração, de carro de última geração, pode estar ganhando o que for, a fortuna que for. Segundo a Bíblia, essas pessoas que não servem ao eterno, seja em qualquer denominação, eu não estou aqui para julgar igrejas, nem placas, não estou aqui para fazer julgamentos, estou para trazer esclarecimentos. Julgamento é feito quando eu cito nomes, dou nome à causa, mas essas pessoas todas estão mortas. Mortas. Quem está no mundo está morto. Espiritualmente está morto. Se o seu corpo tombar, ele vai para o Sheol. E na eternidade, ele vai para o inferno. Quer prova disso? Yeshua, Jesus e Yeshua, certa vez caminhando, chega um jovem perto dele e começa a lhe questionar, fazer-lhe perguntas. E de repente, Yeshua olha para ele e diz assim para ele: ó, faz o seguinte, para tudo aí na sua vida, vem comigo, segue-me. O jovem olhou para Yeshua e disse assim para ele: ó, mestre, rabino, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Depois eu te seguirei. O pai daquele jovem não estava morto. Ele disse: deixa eu viver mais um tempo com meu pai, até o meu pai vir a óbito. Quando meu pai morrer, eu não tenho que cuidar mais dele. Então aí eu sigo o Senhor. O que Yeshua respondeu para ele?
Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é hora de você ficar cuidando do seu pai. É hora de você me seguir. Forte? É que não é falado assim, né? Às vezes é maquiado, né? E Yeshua fala o quê? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Seu pai está morto. Ele não vai morrer ainda. Seu pai já é um morto andando sobre a terra. Abra mão desses cuidados que você tem, que você está gastando a sua vida com uma pessoa que já está morta. Mas era pai dele, Erav. Era pai dele. E daí? O Eterno não está preocupado com quem é pai de quem. Ele está preocupado com a vida espiritual de cada pessoa. Então nós não podemos trocar certas coisas por servir o Eterno. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então lá no livro de Colossenses 2, 13 e 14 estava escrito assim, está escrito: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Isso é, em razão do prepúcio. O que é razão? O que é em razão do prepúcio? Em razão do prepúcio está falando sobre a Brit Milá, não é isso? Está falando sobre a circuncisão. O Senhor está dizendo, vocês estão mortos, eram mortos por causa do prepúcio. Vocês não tinham circuncidado. E a circuncisão é aliança comigo, é pacto. Essa palavra de Colossenses estava sendo falada para gentios ou para judeus? Para quem? Judeus. Com certeza. Ele estava falando, vocês não circuncidaram. Por causa da circuncisão, vocês não tinham circuncisão. E a questão de vocês não terem a circuncisão, vocês já estavam condenados. Então olha como Deus é perfeito. Eu nem lembrava que tinha isso escrito aqui. E agora há pouco no início, o que eu falei? Que muitos aqui são judeus de sangue, mas muitos são do quê? De coração? Não, parece que eu digitei o assunto. Olha, meu cérebro não está funcionando desse jeito mais. Então eu falei o seguinte para vocês: aqueles que não são judeus de sangue, vocês têm o coração de vocês circuncidado. Não foi isso que eu falei? No começo? Então olha o que está escrito aqui. Em razão do prepúcio vocês já estavam mortos. Mas uma vez que você está na presença da Torá, o seu prepúcio já foi circuncidado. Nós homens que fizemos a circuncisão aqui, na carne, fizemos mesmo. Quando aquele rabino esteve aqui, quando o Moel esteve aqui, nós fizemos a circuncisão. Ok, Beseder. Ok, judeus de sangue, DNA. Mas você que não é judeu de sangue, a palavra diz que você tem que ser circuncidado no coração. Então, a razão do prepúcio, ou você circuncida no seu membro masculino, e você que é mulher, circuncida o seu coração, e você que é gentil e não quer circuncidar, tudo bem, circuncide o seu coração. Em razão dos seus pecados, isto é, em razão do prepúcio, em razão da velha natureza, nós temos que mudar. Eu mudei, irmã Dulce? Mudei? Eu era soberbo? Orgulhoso? Também. Eu era. Quem me conheceu há 20 anos atrás, eu era problema. Tinha gente que sabia que eu era problema. Eu era um cara problemático. Nós não podemos ter falsa modéstia, não é isso? Falsa humildade. Você não pode ter isso. Você que está na minha frente me ouvindo aqui agora, você tem que ser humilde. E não é falsa humildade. Não é humilde aqui na minha frente. Humilde aqui na hora de fazer um serviço. Tem que ser humilde o tempo todo, humilde. Se você não for humilde, você não vai conseguir alcançar os méritos para a salvação. O sangue do Mashiach foi derramado para os humildes, para os simples. Recue. Pare de orgulho. Pare de soberba.
Se você permanecer na sua soberba, no seu orgulho, você não vai alcançar a salvação. Escute o que eu estou te falando. O que está dizendo aqui? A velha natureza. O Eterno não quer que você viva a velha natureza. Ele quer que você se renove a cada dia, melhore a cada dia. Melhore. Deus, porém, os fez viver com o Messias, ao lhes perdoar todos os pecados, e removeu a lista de acusações que existia contra nós. A sua lista de acusação foi zerada. Você não tem mais ninguém que te acuse. Você anda na Torá, você é obediente às mitzvot, às leis do Senhor. Então hoje você pode dizer para o Senhor: eu te glorifico, Eterno, pela condição que o Senhor me deu, de eu ter direito à vida eterna. Baruch Hashem. E nós terminamos aqui. Rit Galut 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. A primeira foi determinado que passemos, todos nós, exceto aqueles que vão estar acordados vivos no dia do shofar, do sétimo shofar. Mas os demais, se nós passarmos pela primeira morte, a garantia já te foi dada. A segunda morte você não passará. Amém? Que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todo sempre, te faça entender, compreender e viver a Torá dele. Em o nome do Mashiach, Yeshua. Amém. Baruch Hashem.